mulheres! Sejam todas bem-vindas ao primeiro Conexão Feminina ao vivo. Vocês estão no Conexão Feminina. Olha que maravilha, diretamente aqui do Fórum da Mulher Cristã. Estamos aqui com as mulheres que estão participando do fórum, que vão participar ao vivo aqui do nosso programa. E também você que está nos assistindo vai poder acompanhar aqui. E é ao vivo, né, irmãs? Inclusive as perguntas. No Conexão Feminina nós costumamos ter uma pauta, né? As perguntas elas são feitas com antecedência, são passadas para as convidadas com antecedência. E hoje aqui vai ser tudo ao vivo. Né, as perguntas que vão chegando a gente vai passar aqui para as nossas convidadas. E vocês que estão aqui podem participar. Né? Quem ainda não escreveu sua pergunta, se quiser escrever, traga aqui para nós que nós vamos fazer para as nossas convidadas. Bom, embora as nossas convidadas dispensem a apresentação, eu vou apresentá-las aqui. Né? A Ruth Salviano. A Ruth, ela falou que ela não é muito conhecida aqui, mas quem assiste aos nossos programas... As leitoras do Clarim conhecem bem a Ruth. Né? Ela é nossa parceira aqui já. Eu falo que a Ruth ela já é até um pouquinho promessista. Né, Ruth? É nossa parceira, Ruth Salviano. Ela é escritora. Ela é professora, né, agora aposentada, mas foi professora do Seminário Batista por mais de 20 anos. Já ganhou prêmios com seus livros. Né? Ela escreve sobre mulheres na história do protestantismo, mulheres na história da igreja, mulheres na história. Né? E, como a Lilian já falou aqui, ela ocupa a 31ª cadeira da Academia Evangélica Brasileira de Letras. Né? Então... E nos dá a honra de estar aqui conosco mais uma vez, né, Ruth? Muito obrigada, né, por aceitar o nosso convite, trazer um pouquinho aí do teu conhecimento para nós. E a nossa querida, né, Célia Beltrán, também todas nós conhecemos, é um orgulho para nós, né? A Célia, também parceira nossa, né, Célia? Já gravou muitos programas com a gente aí também. Ela... Né, teóloga, professora, missionária e a primeira mulher a presidir o CETAP, né, que é o nosso centro teológico aqui da Igreja Adventista da Promessa. Seja muito bem-vinda, Célia. Também para nós é uma alegria ter você aqui sempre. Né? E hoje nós vamos conversar sobre os temas abordados aqui. Chegaram muitas perguntas, algumas já foram respondidas aqui. Né? Mas eu vou ler aqui as perguntas. E eu quero, antes de começar essas perguntas aqui, eu quero fazer uma pergunta para cada uma. A Célia já falou aqui quando que ela se sentiu chamada, né? Quando ela foi chamada por Cristo para missão. Né? E eu queria saber da Ruth. Ela já falou até no nosso programa e até falou um pouquinho aqui. Né? Você foi professora, lecionou por muito tempo sobre história da igreja, na história do cristianismo. Mas como foi esse chamado para falar diretamente para mulheres, para escrever diretamente sobre mulheres e para mulheres? Eu creio que foi quando eu preparei a aula sobre reforma. E eu falei, e eu pesquisando sobre Calvino, eu descobri a Margarida. Eu sempre brinco, porque tem aquela musiquinha, né? Descobri a Margarida. E eu descobri a Margarida. A Margarida de Navarra, uma voz feminina na reforma, que foi minha dissertação de mestrado. Porque eu peguei tanto gosto escrevendo a biografia da Margarida de Navarra que eu não parei mais. Aí fui para a Idade Média, uma voz feminina calada pela Inquisição. Fui escrever sobre início do cristianismo, avivamentos, início do protestantismo brasileiro. E até agora, né, continuo escrevendo. Mas realmente já lecionava. E aí troquei as aulas pelo escrito. Então, foi depois de uns 10 anos que eu lecionava, que eu comecei a escrever.
Célia, você falou aqui também da sua família, né? Você é filha de pastor, sobrinha de pastor, né? A Célia, ela fala, toda vez que você me vê, você fala do pastor Miguel, né? Que o pastor Miguel foi meu pastor, né? Era como um pai para mim, a Célia sabe disso, né? E ele também, né? Ele assumiu, inclusive, a igreja de Santana, onde eu congrego hoje, já jubilado, né? Ele já era jubilado, né? Ele também não queria parar, né? Você acha que isso também traz inspiração para você de permanecer até o fim, né? Você falou, já tenho 70 anos, estou aqui firme e quero continuar, né? Não, realmente o tio, ele é referência, né, na nossa família. Embora ele fosse o caçula de todos os irmãos, mas foi ele que me batizou, foi ele que me casou, foi ele que apresentou meus filhos. E assim, se você perguntar para os primos, né, meus primos, o tio fez tudo isso, casou todo mundo, a maioria batizou, apresentou os filhos. Então, a gente sempre olhou para ele com esse orgulho, entre aspas, né, essa dedicação, esse desejo, como você falou, ele é aposentado, né, ele foi lá pastorear a igreja, ele iniciou, né, a igreja de Santana. Então, assim, realmente ele é uma inspiração. Foi, né, uma inspiração na nossa vida. E a partir do momento que eu fiz esse compromisso com Deus, eu sempre falo para o Senhor assim, enquanto Ele me der saúde, eu estou à disposição dEle. O que Ele colocar nas minhas mãos, eu vou fazer. Agora vamos começar as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta aqui para a Ruth, né? Bom, aqui, primeiramente, a pessoa parabeniza você pelo teu trabalho. E ela pergunta o seguinte, você já até falou um pouquinho aqui, né? Mas se você quiser falar um pouquinho mais. Você já enfrenta dificuldade com líderes eclesiásticos por conta dos seus livros? Muitas dificuldades. Eu tenho histórias que levaria dias. Pouco tempo não dá para contar. Realmente a gente tem que ter resiliência, tem que ter muita persistência para continuar. Senão a gente desistiria todo dia, nem que a gente começasse no dia seguinte, mas a gente desistiria. Convites que não são feitos, ou são feitos e são desistidos depois, ou momentos em que a gente é até convidado e no momento que a gente vai para palestrar, os próprios colegas falam, hoje o assunto é sobre mulher, quem vai falar é uma mulher, não há necessidade da gente assistir, e se vira as costas e se vai embora, e realmente não se assiste. E o diretor da instituição não está presente, não fica presente, os alunos não vão assistir, tipo um boicote. E você tem ali meia dúzia de mulheres, se muito, no Dia Internacional da Mulher, em que se faz um lançamento de um livro meu. Então, muitas vezes, acontecem N coisas que a gente percebe claramente, isso não ocorreu porque fui eu, foi comigo, né? Era eu que era a convidada, se fosse qualquer outra pessoa ou qualquer homem, seria diferente. Então, muitas vezes se percebe que a primeira opção seria outra pessoa, a segunda opção seria outra pessoa, a terceira opção, como primeira opção não quis, segunda opção não pôde, terceira opção não deu, aí a quarta opção, então foi. Então, são coisas que às vezes entristecem, né? E a gente explica, ou a gente é considerada feminista, e tem que explicar, não sou feminista, eu escrevo sobre mulheres na história, e eu falo dos feitos que estão no livro, mais difíceis de encontrar, mas eu pesquiso muito, é muito trabalho, mas são todos
fatos verídicos que eu pesquiso e encontro esses fatos. E o feminismo, para mim, não tem nada a ver com o cristianismo. Não confundam. Eu defendo o direito do exercício do dom espiritual da mulher, porque Deus que capacita e Deus deu dons a homens e mulheres. Então, eu defendo o dom da mulher dado por Deus, mulher capacitada pelo Espírito Santo a exercer seu dom espiritual. Então, não sou feminista. Defendo a visibilidade da mulher na história. Porque a mulher, como eu falei há pouco, não passou 2000 anos de história sem realizar nada. Muito pelo contrário, fez e fez muito. E o fruto do trabalho dela está aqui hoje. Nós continuamos fazendo a história do cristianismo. Então, apesar dos percalços, apesar da discriminação, continuo, e como minha querida Célia fala, até quando Deus permitir. Bom, tem muitas perguntas sobre isso, né? Sobre as mulheres na liderança, né? E assim, ambas podem responder as perguntas, tá? Independente do tema. Posso só fazer? Sim, por favor. É muito importante isso que a Ruth colocou agora, acerca do feminismo, né? Dessa bandeira, né? Porque não é isso que a gente está defendendo aqui, né? É muito importante isso que ela disse. Deus deu dons à igreja. Quem é a igreja? Nós. Então, Ele nos deu dons para a gente atuar, né? E é diferente da bandeira que o mundo aí fora defende. Isso é muito importante. Muito importante. É porque o termo feminismo é mais recente do que muitas mulheres que a Ruth traz nos seus livros, né? do que aquela época. Mas talvez alguns também as considerem erroneamente, né, feministas, né? Porque foram mulheres, né, além do seu tempo, né? Muitas mulheres ali que a Ruth retrata nos seus livros, né, Ruth? Mas, enfim, eram mulheres dispostas a servir, né? Dispostas a cumprir o chamado de Deus, né? Dispostas a cumprir o chamado de Deus. Bom, mais uma pergunta aqui, ó. Quando pensamos em mulheres líderes na igreja, pensamos em líderes de mulheres, no caso dos ministérios de mulheres, né? Como nós e muitas aqui. O que vocês dizem sobre mulheres liderarem homens na igreja, né? A Célia, né, já passou por isso. Isso pode comprometer o conceito de submissão? Posso responder? Quando a Bíblia fala da submissão, lá na carta de Paulo aos Efésios, ele diz assim: mulheres sejam submissas a quem? Ao marido. Não está falando da liderança na igreja. A gente precisa entender isso, né? E essa submissão ao marido, como que ela é? O que Paulo fala depois aos maridos? Amai vossas mulheres como? Cristo amou a igreja. Gente, quem é amada, querida, cuidada, vai se rebelar contra o marido? Não. Você se sujeita. Não é? Aquela que é amada, né, que é cuidada, ela se sujeita. E aí na igreja, gente, agora eu falo da minha experiência ministerial, né? Porque sempre pastoreei homens e mulheres. E eu não tive problema, a não ser esse que eu disse, né, que ele pediu transferência, mas fora ele, olha, eu tive 16 anos trabalhando como missionária à frente de igreja. Não tive problemas com os homens. Eu acho que aí entra a sabedoria, entra a forma como a gente os trata,
Eu sempre valorizei os consagrados da igreja, os presbíteros, eu sempre fiz questão, na época que a gente fazia formação de púlpito, né, deles estarem ali, eram meus copastores, então presente em tudo que eu ia decidir, sempre conversava com eles, sempre buscava a opinião deles, então sempre valorizei os homens e sempre fui respeitada. Eu não tive problema, a não ser esse e ele dizia, até hoje, de vez em quando a gente se encontra, e ele diz assim para mim: o meu problema não é com você, é que eu acredito que a mulher não pode estar pastoreando uma igreja. Então, é contra isso que ele não contra a minha pessoa. Então, né? Só para complementar sobre o que você falou, né? Que você teve essa questão e não teve problemas mais com homens na igreja. E com mulheres, você acha que essa resistência, assim, à liderança feminina é maior por parte de homens ou maior por parte de mulheres? Eu acho que as duas podem falar, inclusive, sobre isso. Eu queria a opinião das duas sobre isso. É uma coisa até difícil de entender. Mas quando a discriminação parte da mulher, é pior. É pior. Eu já tive essa experiência. Uma vez eu fui pregar na minha igreja, na minha atual igreja, mas eu não era membro da igreja na época. Eu havia pregado em uma igreja da qual eu era membro, e ao final o vice-presidente fez o apelo e houve algumas conversões. Eu falo muito de céu, eu gosto muito de falar de céu. E tiveram conversões e foi um culto muito abençoado. E eu repeti o sermão na outra igreja. Terminou o culto e eu, incomodada, eu queria fazer apelo, o vice-presidente não fez apelo, ninguém fez apelo. E terminou o culto e uma irmã me falou o seguinte, uma irmã mais antiga na igreja: Ruth, parabéns, foi muito bom. E eu falei para ela, eu queria tanto ter feito apelo. Ela respondeu para mim: que bom que você não fez. Eu fiquei muda. Eu fiquei muda porque eu pensei, o que importa não é que almas sejam salvas. Não é que almas sejam salvas. Mas se eu tivesse feito, não seria bom, não deveria. E de repente passou aquela oportunidade e alguém não aceitou, de repente não voltou mais, não teve mais a ocasião propícia. Então, muitas vezes, a mulher, ela mesma, ela rejeita essa ideia de ter uma mulher como a dirigente da igreja ou como aquela que está à frente. Outra vez, eu fui pregar, quando eu fui me dirigindo, eu nem estava sentada assim na frente, né? Na hora da pregação, eu fui me dirigindo ao púlpito, e uma missionária estadunidense disse que ficou pensando, depois ela falou para mim: o que a Ruth vai fazer lá na frente? E depois que ela percebeu que eu fui pregar, ela estranhou. E eu, como eu estudo muito a história, eu percebo que essa questão é histórica. Nós fomos, eu falo da minha tradição batista, nós fomos evangelizados pelos missionários estadunidenses. E eles trouxeram uma bagagem de duas esferas. A esfera do masculino, do público. O homem é para o público e a mulher é o privado. O homem é o espaço daquele que fala a massas,
a multidões e a mulher está no lar. Então ela fala a mulheres, o homem fala aos homens, a mulher fala a mulheres ou a crianças. Então ela estranha quando ela vê uma mulher que vai se dirigir a um público misto. E por isso ela julga. E fala, o que vai fazer ali uma mulher? Então isso é até cultural, uma cultura que a gente herda, e uma cultura que vem lá pelo século XIX e que se casa muito bem com o patriarcalismo brasileiro, do coronelismo que havia, do patriarcalismo que casa muito bem com essas esferas feminina e masculina, que era muito bem quista aqui na nossa sociedade brasileira. Então, além do problema cultural, como a Ruth colocou, eu entendo assim que quando uma mulher ela rejeita a outra mulher que está trabalhando, é porque ela tem algum problema. E aí precisa ser tratado, né? Não é natural, gente. Não é natural. Eu entendo ao contrário, porque eu sempre me inspirei, eu olhava as mulheres pregando, trabalhando, né, à frente da igreja, e eu pensava, puxa, eu vou estudar, vou me preparar, porque eu quero fazer isso também. Então, né, a gente serve de inspiração para as outras. Então, se há oposição, alguma coisa está errada, né? E aí a gente precisa entender. Se é cultural, porque tem mulher que, às vezes, é mais machista, né, do que o próprio homem. Então, a gente tem o problema da cultura e tem a outra situação que pode ser, né, um problema mais sério que precisa ser tratado. Sim, com certeza. E você já vivenciou isso? Célia também já vivenciou isso? Uma rejeição por parte das mulheres? Então, sempre assim, quando eu chegava em uma igreja que você não conhece a maioria das pessoas, né? Eu sempre tive por prática ir em todas as casas, visitar todas as famílias, conversar, mostrar quem eu era, estabelecer essa ponte com todas para que não acontecesse isso, né? Eu não tive, assim... Muitos problemas. Não tive. Graças a Deus. Eu sempre digo que Deus ele foi muito bom comigo. Nas igrejas que Ele me colocou, eu sempre fui muito bem tratada. A última que eu trabalhei, tem até umas irmãs aqui, que estão aqui, que é Vila Falque, lá em Mauá. Eu digo que foi um período que eu tinha perdido o marido, né? O Luiz tinha falecido, depois... No outro ano foi a minha mãe, então quando eu assumi foi em seguida da morte da minha mãe. E aí eu falei, quando o pastor Cícero me chamou para ir pastorear lá, eu disse, pastor, eu não sei se eu tenho um equilíbrio emocional agora, diante das perdas que eu tive, para lidar com a igreja, porque tem problemas, né? Sempre tem situações. Aí ele disse, não, a gente vai ficar na retaguarda, nós vamos te ajudar. E aí, quando ele foi me dar posse naquela igreja, ele disse assim para a igreja, olha, a missionária passou por situações muito marcantes, né? E ela precisa que vocês façam carinho nela, que vocês agradem ela. Gente, tem uma que está aqui, eu não vou citar o nome para ela não ficar encabulada. Todo domingo, ela me levava, no culto de domingo, uma marmita com o almoço que ela tinha feito naquele dia. Ela trazia da comida que ela tinha cozinhado para que eu pudesse comer. Havia disputa em que casa que eu ia dormir. Eu tinha várias, porque era 30 quilômetros de distância da minha casa. Aí, como eu era sozinha, e o pessoal dizia... Missionária, já vem, traz uma mala, uma bolsa e com roupa e dorme aqui. Havia disputa em que casa que eu ia dormir, em casa que eu ia ficar. Então, assim, aí eu digo que eles cuidaram mais de mim do que eu cuidei deles.
Inclusive, eu estava sentada ali, quando você subiu para falar, uma irmã que estava atrás de mim falou, eu amo essa mulher. Daí eu falei, quem não ama? Quem não ama a Célia? Bom, queridas, vamos mais uma pergunta aqui. Interessante essa pergunta. Olha, mulheres reformadoras, mulheres evangelistas, ministério completo das mulheres destemidas, haveria mulheres pastoras entre elas? Eu acho que daí a pessoa quer saber até em relação à história mesmo, né? Acho que a Ruth pode nos ajudar bastante nessa pergunta. O que seria o ministério pastoral feminino? Pode-se nomear alguma? Podemos. Na história, nós temos 2 casos. Um caso que foi, como que nós chamaríamos? Foi menor. Foi um caso ocasional, né? Da Susana Wesley, em que ela pastoreia a paróquia do seu esposo, Samuel Wesley. Ele está simplesmente preso. Quem lê o livro Vozes Femininas nos Avivamentos vai ler essa história. O que acontece? Samuel Wesley vai preso e Susana Wesley começa a pregar não. Ela reúne o pessoal da casa dela, os servos, os filhos, e lê a Bíblia e fala sobre a Bíblia e ensina a Bíblia às noites. E os vizinhos começam a querer frequentar também. Dali a pouco a reunião vai crescendo. Quando o marido sabe disso, ele fica meio revoltado. Está acontecendo um conventículo na minha casa. E a pastora é a minha esposa. Escreve uma carta bem desaforada para ela. E ela responde da mesma forma. Ela diz o seguinte: como na sua ausência, eu sou responsável pelas almas dessa família. E eu vou dar contas a Deus por essas almas. O que eu direi a Deus se eu deixar perecer essas almas? Eu preciso falar de Deus. Tinha 30 pessoas frequentando as reuniões. Agora tem 200, 300. Eu não vou parar. Por que você não pede para um homem ler a Bíblia e fazer o comentário? Porque não seria edificante, porque eles não sabem ler ou leem muito mal. Eles não iriam ler bem, não seria edificante. Sei que ela continua quando ele sai da prisão, aí ele retoma. Eu não sei o resto da história, né? O que deu. Mas foi um curto período. O outro caso é a esposa do John Fletcher. John Fletcher foi chamado de um anjo em corpo humano. Era um avivalista que o Wesley queria como sucessor, mas ele tinha uma saúde muito frágil. E ele morre antes de Wesley. Ele pregava de uma forma tão divina, que mesmo quem não entendia a linguagem, porque ele pregava, vamos supor, numa igreja francesa, o pessoal não entendia o francês, mas eles iam só para vê-lo, porque disse que era como se feixes de luz do céu caíssem sobre seu rosto, e iam vê-lo pregar. E esse John Fletcher era muito amigo dos pobres, era um homem de bom coração. Ele morre, e eles conheciam o trabalho da esposa dele, da Maria Fletcher. E o responsável pelas paróquias daquele local diz o seguinte: ela já conhece o rebanho, ela vai continuar como pastora ali. Ela fica, caso inédito na história, no século XVIII, ela fica 30 anos como pastora em Medley. Ela fica 30 anos ali,
300 pessoas ela visita, ela prega, ela era eloquente. Ela mantém aquele rebanho por 30 anos. Na viuvez, quando o marido morre. Então é um caso raro, que não havia mulheres. O Wesley até permite que mulheres preguem na época dos avivamentos, porque era muita gente aceitando o evangelho e tinha poucos para pregarem, para falarem de Cristo. Então se aceita leigos pregando, mulheres pregando, e então ela vai ser pastora deste rebanho por 30 anos. Então tem esses dois casos, um caso mais curto e um caso mais longo de pastoras no século XVIII. Então já vou passar para a próxima pergunta aqui, né? Tem algumas perguntas que são repetidas ou são muito parecidas, então a gente vai tentar se organizar aqui para não repetir. Embora não devamos realizar o serviço no reino buscando reconhecimento, títulos, é justo realizar de fato o trabalho e não serem chamadas de pastoras? Né? Você falou aqui um pouquinho, Célia, que nós não buscamos títulos, né? Nós estamos, né, dispostas a cumprir o chamado. Né? Mas é justo isso, assim, realizar de fato o trabalho e não ser chamada de pastora? Eu entendo a função pastoral como função. Então, olha, pastor é aquele que tem rebanho. Se ele não tem rebanho, ele não é pastor, certo? Ele só é pastor se ele tiver rebanho. O líder do ministério dos jovens é pastor daqueles jovens. A líder do ministério feminino é pastora daquelas mulheres. A líder ou o líder do MCA das crianças é pastor ou pastora daquelas crianças. Então, assim, eu entendo que a gente precisa perceber e exercer a função independente do título, gente. Tenho a briga não, vou retirar esse termo, não é? A discussão. Alguns anos atrás, a gente entrou na comissão teológica, né? A discussão para se dar o título, né, para as missionárias de pastora, e não foi aprovado. Então, a gente está revendo de novo o texto, provavelmente, mais adiante ele vai ser discutido novamente. Então, mas assim, na minha vida não fez diferença. Não fez diferença. Então, o respeito e a autoridade que eu acho que vem da parte de Deus. A igreja olha e ela te respeita. Até é um princípio que o John Wesley defendia, né? Ele disse, para você saber exatamente o teu dom, você precisa ter o reconhecimento da igreja. A igreja tem que enxergar o dom em você, né? Então, quando a igreja reconhece, é a confirmação, né, da parte de Deus que é aquilo mesmo. Então, eu sempre fui reconhecida e sou, na maioria das igrejas que eu trabalhei, eles me chamavam de pastora. Então, na minha opinião, não é... Eu, particularmente, sou uma das que não briga por conta disso, por esse título. E na minha vida, na minha experiência, não fez diferença. Certo. Tem uma pergunta aqui ainda, né, em questão à resistência à liderança feminina por parte dos homens, né? Será que os homens receiam perderem lugar para as mulheres? Qual a relação da criação de homem e mulher no exercício do ministério da igreja? Seria cooperação, liderança compartilhada? A gente até já falou um tempo atrás, né, Ruth, no programa, né, sobre a resistência de certas dominações à liderança feminina, inclusive com uma certa censura, né, por parte de algumas denominações às mulheres, né?
Seria isso? Seria um receio dos homens de delas ocuparem o lugar deles? Na última academia, ela tem uns nomes complicados, que eu sou nova na academia, eu ainda nem decorei. Mas eu fui tem a devocionalista e tem a palestrante, né? E o tema é como que a igreja deve se comportar diante do feminismo, ou como evitar o feminismo na igreja, né? Então, a ideia seria como evitar o feminismo na igreja. A minha intenção, de todo o coração sincera, era de dizer assim, a igreja não deve se preocupar com isso, porque o que eu enxergo é que a mulher não está ali guerreando, pelejando, não está se importando com funções, com cargos, não está competindo. Ela está querendo uma parceria, que está querendo uma igualdade, como irmãos em Cristo, né? Querendo que o reino de Deus cresça, querendo que todos sejamos um. Em Cristo somos um, né? Então, eu queria dizer assim, é tertúlia, lembrei do nome, uma tertúlia. Então, na tertúlia da academia, eu queria dizer que ia ser a tertúlia mais rápida, porque eu queria falar assim, não precisamos discutir isso, como a igreja vai agir diante do feminismo, porque a igreja, realmente, eu acho que é por isso que está esse movimento que eu falo de retração, que eu sinto mais forte diante da ação feminina, um certo temor, medo do que as mulheres podem representar. Por quê? De repente as mulheres estão fazendo mais, estão aparecendo mais, isso não é bom, por conta do feminismo. Porque há um movimento de secularismo que está se estudando, é o secularismo. Então, dentro desse secularismo, aparece o feminismo. E eu aí fui citar Romanos 12, que nós não devemos nos conformar a este mundo. Não devemos tomar a forma deste mundo. E tomar a forma deste mundo envolve tudo isso. Envolve feminismo, envolve tantas outras coisas. Envolve você, de repente, estar aqui no culto ou em qualquer outro lugar e sair da igreja e ir para o bar e tomar a cerveja, ou estar envolvido em agrupamentos que não vão agradar a Deus. Não é somente o feminismo, são outras formas de agrupamentos, de envolvimentos, ou até de pensamentos, porque a gente pensa, não tem feminismo na igreja, mas a filosofia está invadindo a igreja na forma de pensar. De repente, eu falo, eu não sou feminista, mas eu estou pensando, o pensamento está vindo. O corpo, eu que tenho direito ao meu corpo, o corpo me pertence. Ninguém tem nada a ver com a minha vida, com o que eu faço. O corpo é meu, que é o que dizem as feministas, né? Então, o que nós temos que cuidar é com as filosofias que também chegam e que parecem natural. Isso não é pecado para mim, é pecado para você, mas não é para mim. Então, o cristão tem que estar se policiando para não ficar repetindo a filosofia mundana. Então, eu alertei muito sobre isso e disse que se há uma cooperação, e quando a gente estuda história, gente, a história enriquece muito, porque você percebe que na época de avivamento, de reforma, nessa época de crescimento espiritual, não há competição, há cooperação. Na época da Idade Medieval, há cooperação. Na época de espiritualidade, na época de reforma, de descobrimento da graça de Deus, há cooperação. Na época de avivamento, de poder de Deus, de espiritualidade, há cooperação entre homens e mulheres. Então,
épocas de grande espiritualidade não há competição, há cooperação. Então, se não está existindo cooperação, é porque não está havendo santificação, não está havendo espiritualidade. Então, nós temos que cuidar com a santificação, com a espiritualidade, não com competição. Por isso que eu acho que quando a gente percebe essa preocupação exagerada, o que está acontecendo? Por que está se evitando que a mulher, que eu falo, puxa, eu cheguei em Campinas há 30, 40 anos atrás, mulheres dirigindo culto, mulheres pregando e participando. Hoje uma mulher não dirige um culto, não prega, estão meio deixadas a escanteio de lado. Por quê? Será que elas não somam, não têm uma palavra de edificação, não oram em público, não falam amém? Na época da Reforma, Calvino resgata o canto público e ele é criticado. Que erro comete Calvino, diz o romano, o católico romano, que erro comete Calvino ao permitir que as mulheres cantem na igreja? É um erro, porque as mulheres nem cantavam, nem falavam amém. Agora elas estão cantando, estão falando amém, graças a Deus. Eu sou desafinada, mas eu gosto de cantar. Então, vamos cantar, vamos falar amém, vamos pregar, vamos exortar, se Deus nos dá essa capacitação. Não, porque esse temor é o corpo de Deus junto, é a igreja de Atos, um tem uma palavra de edificação, um tem um cântico espiritual, todos em comum, não é isso? Então, se há esse temor, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Bom, essa pergunta aqui, acho que a Célia vai ajudar, né, a trazer algum esclarecimento. Olha só, penso que a mulher deste tempo esteja dividida entre os deveres do lar, né, a correria e a comunidade. E um cargo de liderança a sobrecarregue ainda mais. Por isso, às vezes, preferimos ficar nos bastidores. Como lidar com tantas funções? Né? A Célia, né, esposa, mãe, assumiu a igreja. A Célia, inclusive, pastoreou o próprio marido, né, Célia? Foi isso. E como exercer a liderança com tantas preocupações? Então, primeiro, a gente precisa ser organizado. Começa aí. A gente precisa definir prioridades. O que é prioridade? Por outro lado, nós precisamos aprender com o que nós ouvimos ontem, que, como me fugiu o nome dela agora, que palestrou ontem à tarde? Clarice. A Clarice. Ela disse assim, que a tarefa no lar, o lavar, o passar, o cozinhar, o limpar a casa é só da mulher? Não. Então, a gente precisa dividir as tarefas, né? Dividir as funções. Senão, a mulher acaba realmente sobrecarregada, né? Então, a harmonia dentro do lar, o equilíbrio, né, entre os dois e definir, né, o que um vai fazer, o que o outro vai fazer, para que não fique sobrecarregada, né? Por outro lado, aí um pouquinho da pergunta anterior. Se alguém está sobrecarregado, é porque tem alguém não fazendo nada. Concorda? Então, na Igreja de Cristo, gente, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. A gente não precisa competir com ninguém. A gente tem que caminhar juntos, né? Sermos companheiros e não competidores. Né? Muito bom. É a cooperação, né? Bom, o nosso tempo está um pouco, né, curto aqui, a gente vai tentar ser um pouquinho mais objetivo, né? Eu vou até juntar duas perguntas aqui que chegaram, que eu acredito que deu uma pergunta só. Né? O termo pastor é bíblico.
biblicamente está relacionado às ordenanças? E uma outra pergunta é, se o pastorado é um dom, a mulher não pode receber esse dom? Aí eu queria que, objetivamente, assim, qualquer uma das duas quiser responder essa pergunta, para a gente já passar para a próxima, que a gente tem um pouquinho de tempo. Assim, é um pouquinho polêmica, né? Então, assim, o termo pastor é bíblico? Está relacionado à ordenança? E se é um dom, mulher também não pode receber esse dom? Eu entendo que o pastoreio é aquilo que eu já falei anteriormente, né? É uma função, é algo que você está exercendo quando Deus coloca nas tuas mãos um rebanho, pode ser um rebanho de jovens, um rebanho de mulheres, um rebanho de crianças, como pode ser toda a congregação. Então, se Ele coloca na tua mão, você está exercendo o pastorado, né? A diferença que nós fazemos é em relação ao presbítero, né? Então, nós entendemos como a unção com óleo, ela é para o presbítero. O texto bíblico é claro ali, né? Está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, né? Ungindo com óleo. Então, nós defendemos isso, que existem algumas funções específicas que está relacionado ao presbítero. Aí também tem a discussão, né? Mas não se pode ordenar a presbítera? Então isso também é polêmico e a gente precisa ir estudando e avançar, né? Inclusive, eu acho que você pode até emendar, né, numa pergunta aqui, que acho que entra bem dentro do que você está falando. Ó. Em nossa instituição, por que as missionárias, né, no seu caso, você é uma missionária, não podem realizar batismo ou celebrar Santa Ceia, mesmo sendo a titular do campo? Existe base bíblica para isso? Né? Quer dizer, tem funções que a Bíblia deixa ali expresso, né, que é para os presbíteros. Né? Então, em relação à nossa instituição, o que você pode falar sobre isso? Na realidade, o que nós temos é o entendimento da IAP, né? Em relação aqui ao presbítero que realize o batismo, que ministre a Santa Ceia, que são as coisas que a missionária não pode fazer. Mas aí eu pergunto, gente, se uma mulher ela foi enviada lá para a África, lá para um país, sei lá, muçulmano, e ela é solteira ou está sozinha, está pregando, ela tem um grupo de pessoas lá, precisa fazer o batismo, ela vai esperar vir um pastor, um presbítero, ministrar uma Santa Ceia? Entendeu? Então, são temas que eu entendo que a igreja precisa avançar. Então, a gente precisa discutir isso com seriedade, né, para seguir adiante, porque enquanto eu trabalhei, como eu tinha o meu esposo, então quando ia realizar batismo, ele sempre participava, ele vinha, fazia ministração da unção, era ele que fazia também, muitas vezes na Santa Ceia ele vinha também. Mas se eu tivesse, que nem hoje, que eu sou viúva, e se a igreja me manda para um lugar que não tem um presbítero, como que vai ser? A igreja vai ficar parada, esperando? Então, são assim temas que eu acho que a igreja precisa... A Ruth também quer falar um pouquinho sobre isso, só que antes eu vou fazer uma pergunta para emendar, porque tem a ver também, e aí eu queria que você já respondesse sobre isso aqui também, tá, Ruth? Como as mulheres podem ajudar a próxima geração a avançar contra o preconceito que ainda dificulta o trabalho da mulher na igreja? Então, eu queria que você, quando você fale sobre, né, essa que nós falamos agora, mas também já respondesse sobre essa questão aqui. Não, o que eu queria falar não é da instituição, porque não é a minha, né? Não quero. Mas é só complementando, porque aquela pergunta que foi feita perguntou também sobre ordenança. E as ordenanças, no meu entender, são as ordens que Jesus deixa. E as ordenanças são batismo e ceia do Senhor.
Então, são essas duas ordenanças, né, bíblicas. Então, é o batizar e celebrar em memória a ceia do Senhor. Então, era só isso que eu queria colocar. Mas a questão das mulheres, como elas podem contribuir, eu acho que é promovendo essas discussões, esses estudos, a mulher estudar mais a Bíblia, se aprofundar mais nisso, e procurando na exegese, procurando aprofundar o texto, ver o que realmente o texto está querendo dizer, sem sair do contexto, né? Texto bem dentro do contexto, para trazer realmente o que significa, o que está querendo dizer, e dar uma contribuição válida para a discussão, não um simples achismo, né? Hoje alguém me perguntou, até na hora de servir lá na mesa do café, a questão de Paulo e Cristo, né? Como Paulo discriminando mais a mulher do que Cristo, e eu contei de um pastor menonita até, que eu lembro, eu não esqueço uma frase que ele disse, que entre Paulo e Cristo, ele era Cristo na lata. Ele respondeu assim, eu sou Cristo na lata. Eu sou Cristo na lata também, porque Cristo é Cristo. Cristo não pecou, Cristo valorizou a mulher, Cristo honrou a mulher. Paulo, ele se contradiz em alguns momentos, até mesmo dentro de um próprio contexto, ele se contradiz, né, quando ele fala que a mulher esteja calada e depois que a mulher use véu, né, quando profetizar. Então, há umas contradições, e a cultura, porque ele está falando a cidades diferentes, a povos diferentes, aos gentios, aos coríntios. Então, existe ali algumas situações diferentes. Então, nós vemos que Jesus, ele trata com uma igualdade e com uma honra as mulheres de uma forma muito linda. Por isso que é bom a gente estudar, aprofundar no que Jesus valorizou, no que Jesus honrou as mulheres. Porque Jesus, ele é totalmente contra a cultura, né? Ele não vai... Porque se a gente for pensar muito na cultura e pegar Romanos 12, que nós não devemos nos conformar, nos amoldar à cultura deste mundo, então nós não devemos pensar na cultura, mas na contracultura de Cristo, que é a graça, o amor, né? E quanto às mulheres superarem, né, como fazer para superar esse preconceito, né, que existe hoje, a pergunta que eu fiz aqui é como que as mulheres podem fazer para que as próximas gerações superem, né, esse preconceito, né, que existe hoje. Qualquer uma das duas. Eu acho que é continuar caminhando como nós estamos. Sim. Uhum. Né? Fazendo, indo, enfim, a gente vai desbravando, né? Uhum. E, levando em conta, gente, se vocês olharem o censo da igreja, nós somos maioria. Somos maioria. Tem sempre mais mulher na igreja do que homens. E serviço tem muito para ser feito. Então, eu acho que se a mulher foi exercendo o seu papel, desempenhando ali o seu papel dentro da igreja local, a gente vai avançando, né? Muito bom. Eu tenho mais 3 perguntas aqui, mas eu vou tentar resumi-las, tá? Porque o nosso tempo já está esgotando. Uma que fala, as duas são questões familiares mesmo, né? Uma fala sobre a questão de filho de crente não ser crente, né? Que você falou, alguém está dizendo aqui que você confirmou, Célia, para ela, nas suas palavras aqui. E outras aqui, é um casal, eu e meu esposo, vamos ser, no caso, ordenados, né? Mas estamos com o coração a mil, né? Vem medo, insegurança. Como enfrentar essa situação? É normal se sentir esse tipo de medo, essa insegurança, né? Quando vai cumprir aí o chamado?
é normal, é natural, porque nós somos humanos, é natural. Mas quando a gente descansa no Senhor, porque o segredo, gente, é sempre buscar o direcionamento do Senhor. Gente, eu não vou para o púlpito sem antes orar e pedir para o Senhor: Senhor, qual é a palavra? Eu não prego aquilo que eu acho que a igreja tem que ouvir. Não é isso, gente. É o que Deus quer falar. Quando você está no púlpito, você não está falando em nome de Deus. Então é o que Ele quer, é o que está no coração dele. Então, assim, quando a gente pede a direção do Senhor, sabe, você entrega a tua vida, o teu ministério nas mãos do Senhor, o resultado vem. A insegurança é normal, porque nós somos humanos, né? Mas para tudo, né? É, para tudo. E isso é importante, né? Também, sabe? Essa insegurança é importante, porque quando a gente acha que nós somos capazes, né? Não, eu sou especial, a minha fala, né? E deixa a vaidade tomar conta do seu ser, Deus vai se afastando, né? Quando você infla o ego, Deus não está ali naquele negócio. Então, a nossa dependência, ela tem que ser total do Senhor. Amém. Então, quando a gente faz o que o Senhor quer, o resultado vem. E é interessante que a gente, como você falou que não quer parar, né? Uhum. A Ruth também, ela é aposentada como professora, mas ela não consegue parar de escrever, né, Ruth? Não. Ela já falou isso para mim uma vez: eu não consigo parar de escrever, né? Porque chamado é chamado, né? Então, acho que é o chamado, é aquilo para que Deus nos escolheu, né? Ele nos escolhe para desempenharmos certas funções que é o presente dele para nós, né? Então, é isso. Agora, para encerrar, tem uma pergunta aqui. As eleições da nossa igreja, acho que nessa, até a Célia pode nos ajudar mais, acontecem daqui uns 20 dias, né? Quais as vagas, Célia, que as mulheres podem se candidatar e como fazer? Mulheres podem se candidatar a muitas vagas, viu, irmãs? Como fazer? Célia, você pode ajudar aí as mulheres que estão nos assistindo e as que estão aqui presentes também. Gente, nós fizemos um avanço. Na diretoria geral, até a última eleição, mulher não podia concorrer, certo? A partir dessa, foi aberto o espaço para a mulher concorrer na secretaria, né? Me parece que é uma. Acho que a Lília sabe melhor, a Lília Gaba. Mas me parece que é na secretaria, para a diretoria geral, gente. É uma conquista. É uma conquista. E assim, a gente vai batalhando. Olha, eu sou a primeira mulher no Ministério de Educação, né? Sempre foram homens. E nessa gestão, né, uma mulher assumiu. Agora abriu espaço para a diretoria geral também. A mulher pode concorrer. Então, na diretoria regional e pode concorrer na diretoria geral. Aliás, eu até gostaria de destacar que a nossa igreja na Argentina, a presidente é uma mulher. A presidente da Igreja Adventista da Promessa na Argentina é uma mulher, a Liliana, né? Então, realmente a nossa igreja, graças a Deus, tem avançado nessas questões. Né? Graças a Deus. Estamos avançando. Estamos avançando. Minhas queridas, é sempre maravilhoso ter vocês, né? É muito bom o nosso bate-papo aqui. A gente poderia ficar horas aqui falando, né? Mas a gente tem o nosso tempo aqui, que é curto, né? Então eu quero agradecer em nome do Ministério de Mulheres e entregar aqui para vocês um presentinho. Esse aqui da Célia. Obrigada. E para nossa parceira, nossa quase promessista, ela tem um pezinho lá, um pezinho aqui.
Ruth Salviano, sempre um prazer ter você. Obrigada por compartilhar, gente. É uma humildade, vocês não têm noção. Essas duas, né, Célia? Muito obrigada pela parceria aqui com a gente, sempre compartilhar um pouquinho de tanto conhecimento. E agora, né, nós continuamos aí a programação do Fórum da Mulher Cristã e com a Conexão Feminina nós ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência e continue compartilhando aí o nosso programa, compartilhando o link nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas. São conteúdos muito edificantes, né? E que através da tua vida, outras vidas sejam abençoadas. Muito obrigada.